Seja muito bem-vindo no Batalha na Mente, Emoções sob Controle. Gente, hoje tem um assunto muito profundo aqui pra gente falar, pra aprendermos um pouco mais. Então deixa aí do lado uma caneta, um caderno, aí uma folha, pra você ir anotando, tá? E antes disso, quero pedir a você, se inscreva no canal, caso não tenha feito isso, compartilhe, curta, ative o sininho para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Vamos lá então? Hoje nós vamos falar sobre pensamentos repetidos viram fortalezas. 2 Coríntios 10:4, olha o que diz: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós já aprendemos que a nossa luta não é contra o vizinho, contra o cônjuge, contra os filhos, contra os pais, de forma alguma. A nossa luta contra principados, potestades, dominadores deste mundo, forças do mal. E muitas vezes a gente acaba se esquecendo. A gente vai lá, vai brigando, vai fazendo as coisas e nós nos esquecemos que estamos numa batalha invisível. Só que essa batalha, ela é real. O inimigo não está brincando. Então, quanto menos ele for detectado, para ele é lucro. Tá? Então, por isso que o Batalha na Mente veio para trazer o que? Lucidez. Entendermos que muitos pensamentos estão vindo na nossa cabeça, são o que? Setas, dardos inflamados, para cairmos nas mentiras dele. Agora nós vamos falar hoje de um ponto que o pensamento repetido, ele vira uma fortaleza. Gente, o que é uma fortaleza? É um lugar muito seguro, bem guardado. Imagina o inimigo conseguindo montar essa fortaleza para proteger as mentiras dele, as coisas que ele está lançando, né, como destruidoras da nossa vida, e a gente não detectar isso. Porque se está bem escondido, bem protegido, nós não vamos identificar ele ali agindo. Então por isso que a gente vê muitas pessoas lutando por causas, defendendo causas sem sentido nenhum. Porque a mentira acabou se transformando em verdade dentro delas e tem o que? Raiz ali. Existe uma fortaleza protegendo muito bem aquilo que o inimigo não permite com que a pessoa veja. Entendem? Então, vamos aí começar a ficar atento, prestar muita atenção no assunto de hoje, porque talvez isso venha diretamente naquilo que você esteja precisando, tá? Ou conhece alguém que precisa ouvir isso. Então, vamos lá, gente? O que não é tratado se torna o quê? Prisão. Então, o inimigo, ele não começa já construindo uma prisão na nossa mente, de forma alguma. Ele começa sugerindo os pensamentos, então tudo começa pelos pensamentos. Então, o pensamento não tratado, ele se torna o quê? Ele vira um hábito. O hábito, ele vira o quê? Uma crença. E essa crença, ela vira fortaleza. E não é uma fortaleza que prende o corpo, mas sim a mente, gente. Então, todo pensamento que não é confrontado cria raiz. E nós já vimos, por exemplo, uma árvore. Às vezes deu um temporal, um vento forte e acabou arrancando ela do solo. E a gente se depara com aquelas raízes, a gente fala, as raízes vão muito mais longe, às vezes quilômetros, né? E a gente fala, como? Agora imagina essa mentira virando o quê? Criando raízes dentro de nós. Por isso que ele fala que a nossa arma, né, com as quais lutamos, não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tá? Então, essas raízes, elas acabam crescendo o quê? Em silêncio. Então, ninguém acorda em um dia assim preso espiritualmente, né? Mas a prisão, ela é construída aos poucos, tá? Pensamento por pensamento. A maior destruição, ela não é visível no começo, porque ela acontece aqui dentro. Entenderam? Mas como que o inimigo age para criar essas fortalezas? Nós já aprendemos que o inimigo, ele não é bobo. Não é, mansinho. Não, gente. Ele é estratégico. Ele sabe muito bem como faz. E faz muito bem também. Ele não ataca com pressa. Então, ele vai atacando o quê? Com repetição. Então, como funciona? Eu vou trazer aqui o ciclo de como ele faz essa repetição. Então, primeiro,
semeadura do pensamento. Então ele planta uma ideia simples: você não é suficiente, nada vai mudar, Deus não se importa, você sempre vai ser assim. Então não parece perigoso, parece apenas um pensamento, né, inofensivo, né? Vamos pegar aqui para a gente entender melhor sobre essa semeadura. Vou trazer um exemplo de um jovem de 19 anos, um estudante, cheio de expectativas sobre o futuro. Né? E ele só quer dar certo na vida, um sonho que ele tem, né? Então ele se compara o tempo todo. Então ele se compara com os amigos avançando, trocando aí de função, de cargo, se compara com as redes sociais cheias de conquistas, né? Pressão por resultados, enfim. Depois de reprovar uma prova muito importante, surge aí um pensamento: você não é suficiente. Mas no começo não parece nada pesado, parece realista, realmente, né? Aí ele não questiona esse pensamento, ele só aceita como uma conclusão lógica, né? Só que com o tempo vem outro pensamento: nada vai mudar, seus amigos vão decolar, vão viajar e você aí não vai conseguir nada disso. Aí o que acontece? Eu falo que esses pensamentos, gente, é como se fosse um aspirador de pó, só que ao invés de tirar coisas ruins, vai tirando o melhor da gente. Então, quando esses pensamentos vêm, eles vão sugando a nossa força, nossas expectativas, nossos sonhos, né? Então, esse jovem, ele acaba o quê? Estudando menos, ele tenta menos, sonha menos, não por preguiça, não tem nada a ver com preguiça, tá? Mas por desânimo interno. Então, após algumas frustrações seguidas, o pensamento começa a aprofundar: você vai ser sempre assim. Agora, ele já não vê mais como alguém em processo. Poxa, como, por exemplo, eu tô tentando cair, mas eu vou levantar, não deu certo agora, eu vou tentar de novo, vai dar certo, né? Mas ele vê como alguém limitado. Então, mais tarde, sozinho, surge um outro pensamento, lembra? Um pensamento por pensamento, né? Ninguém se importa de verdade. Aí ele não sabe nomear isso como um ataque espiritual. Imagina que ele vai pensar numa coisa dessa, né? Ele só sente um peso constante. Então, externamente, ele continua vivendo, ele ri com os amigos, ele continua postando normal. Só que internamente, ele está sofrendo de ansiedade, uma autossabotagem, falta de esperança e medo de tentar e falhar. Então, a prisão, gente, ela não tem grades visíveis, só que ela é real, tá? Nenhum desses pensamentos, no começo, para esse jovem, parecia o quê? Mentira, né? Mas ele não via como isso. Ele achava que era o quê? Uma conclusão de um erro dele, né? Da realidade, né? E é exatamente assim que a fortaleza começa. Então, como eu já falei, o inimigo, quanto mais escondido, menos ele apareceu descoberto for, para ele é lucro, tá? Então aqui, já é para ligar os pontos, o que tá passando na sua cabeça aí, tá? Então, talvez esse jovem, ele não precise primeiro mudar de vida, né? Mas sim mudar o lugar de onde ele acredita aquilo. Então, porque quando alguém, gente, acredita que não é suficiente, ele vai sempre viver provando para si mesmo. Olha que perigo, tá? Um outro ponto aqui, que é muito importante também, repetições silenciosas. Então, esse é um outro ponto do ciclo, tá? O mesmo pensamento volta. Então, enquanto a pessoa está cansada, na solidão, no erro, na espera prolongada, quanto mais ele volta, mais familiar fica. Você veja, o inimigo, ele espera também nosso momento de vulnerabilidade. Então, se ele vê a gente mais esse tempo assim, ele vai lançar pensamentos também. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma jovem, uma adolescente de 15 anos. Então, escola nova, mudanças do corpo, emoções confusas. Ela tenta até se encaixar, ela quer ser aceita, ela não quer chamar a atenção, mas ela quer ser vista. Então, depois de um comentário bobo de uma colega, vem um pensamento: você não é bonita o suficiente. Ela finge que não se importou, mas ela leva isso para casa. E aí, à noite, gente, ela sozinha lá no quarto, ela rola o celular e volta aquele pensamento de novo: todo mundo é melhor que você, olha só. Aí, ela começa o que? A se comparar. Ela fecha o aplicativo, mas o peso fica.
Então, alguns dias depois, ela tira uma nota baixa. Nada grave, mas o pensamento reaparece. Você nunca vai ser boa o bastante, né? Então, ela começa a se esforçar menos, lembra? Essas coisas vão sugando as nossas forças. Por quê? Porque ela tem medo de falhar novamente. Então, na solidão, quando sente que ninguém entende ela, né, o que ela está sentindo, aparece um outro pensamento. Ninguém se importa com você de verdade. Vocês entendem? Olha a estratégia do inimigo. Ele foi esperando momentos e lançando frases de autoafirmação de acordo com o que estava acontecendo. Então, com o tempo, essa voz ela começa a ficar o quê? Familiar. Então, essa adolescente ela já até espera por essa voz. Externamente, essa adolescente ela continua indo para a escola, conversa com os amigos, ela ri. Só que internamente surge o quê? Uma insegurança constante, uma tristeza silenciosa, medo de não ser suficiente, vontade de desaparecer. Ela não quer morrer, mas ela não quer mais sentir aquela dor. Esses pensamentos, eles não ficaram fortes porque eram verdadeiros. Eles só ficaram fortes porque voltaram nos momentos mais frágeis. Não acontece com você? Comigo acontece. Então, vamos ficar atentos. Então, muitas adolescentes, elas não precisam de mais cobrança. Precisam de alguém que as ajude a questionar a voz errada. Tá vendo, mãe e pai? Fiquem atentos com isso, tá? Porque os nossos adolescentes, nossas crianças, os nossos jovens, eles são constantemente atacados. E por muitas vezes os pais não terem tempo ou achar que é baboseira, não ajudam eles a enfrentar, a questionar essas vozes erradas que estão vindo aqui na mente, tá? Terceiro ponto, a aceitação. A pessoa ela para de questionar e começa a concordar. É verdade mesmo. Então, nesse ponto, o pensamento ele vira uma crença, tá? Então, imagine um homem casado há alguns anos, trabalhador responsável, presente em casa, pelo menos fisicamente, tá? Ele ama a família, mas ele vive cansado, pressionado e cobrando muito de si mesmo. Então, no começo, eram pensamentos soltos. Você não está sendo bom o suficiente como marido, você nunca faz o suficiente. Ele até tentava afastar esses pensamentos. Eu tô assim, tô pensando isso porque eu tô cansado, né? Mas os conflitos se repetem, conversas difíceis, silêncios longos, expectativas que ele sente que nunca vai conseguir alcançar. Um dia, depois de mais uma discussão simples, o pensamento volta, só que ele volta com mais força, com mais tonalidade, né? Talvez eu realmente não seja bom nisso. Ele não rebate, ele simplesmente aceitou. Então, ele não ora, ele não conversa com alguém para ajudar pelo que ele está passando, ele apenas concorda. É verdade mesmo. Então, nesse ponto, algo acaba mudando dentro dele. O pensamento já não é mais uma visita, vira uma conclusão. E é a partir daí, gente, que ele fala menos em casa, evita conversas profundas, se envolve mais com trabalho, celular, videogame, distrações. Ele para de tentar melhorar, porque ele acredita que não adianta mais, ele desiste. Então, ele não se vê como alguém em processo, né, mas sim como alguém limitado. Então, externamente, ele parece tudo maturidade, né? Ele é quieto, ele é na dele. Só que internamente é o quê? Uma desistência silenciosa. Então, a crença já se instalou ali. Então, olha que já começa a pensar. Eu não sou um bom marido. Nunca vou conseguir ser diferente. E essa crença começa a mudar tudo. Por exemplo, as decisões, as reações, a forma como ele ama, a forma como ele se ausenta. Então ele parou de lutar, tá? Como se não houvesse mais saída para aquilo. Olha só o perigo da aceitação. O inimigo, ele não precisou destruir o casamento aqui, perceberam? Só precisou convencer o homem de que não valia mais a pena lutar. Então, quando o pensamento vira uma crença, ele passa a governar o comportamento, tá? Então, o momento mais perigoso, gente, da batalha mental não é quando o pensamento chega, mas quando ele entra em concordância, tá? Quando ele encontra a concordância, aí já vai dar ruim, tá? O 4 aqui, raiz e fortaleza. A crença, gente,
ela passa a governar nossas decisões. Nós aprendemos isso, né? Ela também governa nossas reações, a nossa fé. A pessoa ela não percebe, mas já vive dentro de uma fortaleza mental. Agora imagine uma mulher casada já há alguns anos, tá? O casamento não começou mal, mas entrou numa rotina. Então, conversas mais superficiais, pouco afeto, muitas responsabilidades. Ela nunca pensou em trair, não mesmo, tá? Mas havia uma crença silenciosa crescendo dentro dela. Minhas necessidades emocionais não importam, eu sempre fico por último. E essa crença, gente, criou raiz, se tornou uma verdade, tá? Então, no trabalho, tem um homem, um colega, que começa a ouvir mais essa moça, essa mulher, né? Ele elogia, pergunta como ela está de verdade, né? Nada físico, nada explícito, mas o pensamento surge. Aqui eu sou vista, tem alguém prestando atenção em mim. Então ela não confronta, apenas guarda. E com o tempo, a crença vai o quê? Se fortalecendo. Meu marido nunca vai me entender. Eu mereço me sentir viva. Agora essa crença começa aqui a governar suas decisões, tá? Por exemplo, nas reações. Em casa, essa mulher, ela se irrita mais. Ela começa a ver defeitos no marido. O marido pode ser excelente naquele dia, mas ela vai achar alguma coisa para criticar. Então, qualquer falha do marido confirma o pensamento. Está vendo? Ele não se importa. Olha, ele sempre vai ser assim, não muda. Olha como que ele é, né? A fortaleza também comanda o quê? As decisões. Então, ela começa a esconder conversas. Ela justifica para si mesma. Não estou fazendo nada de errado, né? Mas já está vivendo o quê? Uma dupla realidade. A fortaleza também comanda a fé, né? Ou os valores. Então, o certo e o errado começam a ficar confusos para ela. A crença diz, Deus entende. Eu estou carente. Não é traição, é só uma conversa aqui. A fortaleza mental, gente, já foi construída aqui. Então, por exemplo, ela começa a pensar assim, isso é necessário para eu sobreviver emocionalmente. Então, o adultério, ele não é aquele ato, vamos dizer assim, né? Não acontece rápido, né? Ele não parece um choque no momento. Por quê? Porque ele é uma continuidade, tá? Então, antes do corpo cruzar o limite, né, o ato do adultério, a mente já cruzou esse limite há muito tempo. Então, depois vem as consequências, né? Vem a culpa, vem a vergonha, o medo de ser descoberta, a quebra de confiança, a dor que se espalha para os filhos, família e também identidade. Então, é algo ainda mais profundo, gente. A mulher, ela acaba percebendo que a promessa feita para se sentir viva, sabe no que resultou? Uma prisão ainda maior, tá? O adultério, ele não destrói só o casamento. Nós precisamos entender muito bem isso. Sabe o que ele destrói também? A paz, a autoimagem, a reputação, a capacidade de confiar, a clareza espiritual e emocional. Então, a fortaleza, que prometia alívio, sabe o que ela entregou? Um peso. O adultério raramente começa com desejo físico. Ele começa com uma crença não tratada. Então, por exemplo, lembra que ela falava? Eu não sou vista, não sou amada, né? Ninguém se importa comigo. E aí vai, por aí em diante, né? Então, quando essa crença ela não é curada, ela governa decisões que ferem a própria pessoa, tá? Agora eu quero fazer uma pergunta aqui, Que crença você tem alimentado em silêncio, achando que é só carência, mas pode estar se tornando uma fortaleza? Para refletirmos, tá? Quero trazer aqui alguns exemplos bíblicos de fortalezas mentais. Por exemplo, Israel no deserto, mesmo o Senhor tirando eles do Egito, né, dando a vitória para eles, mesmo livres, eles pensavam como escravo. Era melhor no Egito. Então a mente ficou presa, mesmo com o corpo livre. Precisamos tomar cuidado com isso. Os espias, lá em número 13, né? O Senhor mandou 12 espias para ver a terra prometida. Então 10 viram gigantes, enquanto Caleb e Josué, eles viram o quê? A promessa. Então o problema não estava na terra, mas estava na forma de pensar.
O Elias, após o Monte Carmelo, onde os profetas de Baal foram mortos, né? Depois da vitória, um pensamento veio a Elias: estou sozinho. Então isso levou o desejo, sabe do que? De morte. Então a vitória externa, gente, não impede uma fortaleza interna também. Precisamos ficar ligados aí. Então quais são a destruição? Qual é a destruição causada pelas fortalezas, gente? Vamos lá, ó. Paralisa a fé, rouba a esperança, afeta relacionamentos, normaliza o pecado, cria identidade falsa e distancia a pessoa da verdade. Então a pessoa, ela não vive mais a realidade, ela vive a interpretação distorcida dela. Tá? Então por isso que muitos aí, aconteceu adultério uma vez, a pessoa vai adulterando, e às vezes passa anos cometendo adultério, tá casado, né? E adulterando há anos aí, para ela já normalizou. Então houve o que? Uma distorção. Porque ela sã, ela tendo essa convicção em oração, tendo os princípios do Senhor, os valores do Senhor formado dentro dela, ela vai achar um absurdo a traição. Só que quando os pensamentos são formados, vira uma crença fortaleza, aquilo já não é mais tão absurdo assim. Entendem? Como, gente, destruir essas fortalezas? As fortalezas, como nós lemos lá em 2 Coríntios 10, 4, elas não caem na força humana, e sim caem na verdade, com a verdade, tá? Então, primeiro, identifique o pensamento raiz. Faça essa pergunta agora mesmo para você. Qual frase governa a sua mente? O que está te governando aí? É essa que é a raiz, que você precisa ir lá. Confronte com a palavra. Pensamento sem base bíblica não merece permanência dentro de você, tá bom? 3. Substitua, não apenas rejeite. A mente, ela não fica vazia, sempre vai ter alguma coisa na mente. Então, troque a mentira pela verdade. Lembra que nós aprendemos a substituir os pensamentos? É isso que você vai fazer. 4. Persevere. Fortalezas foram construídas com repetição, não foi? Lembra que nós aprendemos como que o inimigo faz? Então, elas deverão ser destruídas com repetição da verdade também, tá? Então, seja persistente, permaneça, não desista, tá? Que aos poucos essa fortaleza vai cair. Então, caminhe em luz, é o 5º ponto. Pensamentos confessados perdem poder, tá? Então, se tá difícil dessa luta aí, conversa com alguém, tá? Então, assim, talvez hoje você não esteja vivendo um ataque externo, mas esteja vivendo dentro de uma fortaleza invisível. O inimigo, ele não precisa te parar, ele só precisa te convencer. Tá? Você aceitando isso, ele faz o resto, aí já está o estrago feito, né? Então Deus, gente, ele não nos chamou para vivermos o quê? Presos em pensamentos, mas ele nos chamou para viver em liberdade. Então a pergunta não é essa. Que pensamento passou pela sua mente? Mas é essa pergunta que você deve fazer. Qual deles você deixou ficar? Tá? Então vamos pensar nessas perguntas. E eu quero deixar também uma outra aqui para refletirmos. Qual fortaleza Deus quer destruir hoje para que você volte a viver em liberdade? Tá? Gente, é isso. Vocês entendem? Nós estamos aqui nesse mês falando de um monte de assuntos aqui importantes. Nós estamos trazendo luz aonde havia o quê? Trevas. Isso incomoda demais o inimigo, porque há tantos anos, talvez ele tenha conseguido atribular a sua vida, te deixar prisioneiro, criar fortaleza aí dentro. Você tendo esse entendimento, esse discernimento da parte do Senhor, de tudo que nós estamos conversando aqui, sua vida não fica mais da mesma forma. Vai mudar. E nós precisamos entender, tudo começa aqui, ó, na mente, com pensamentos. Então o inimigo, ele é estratégico, ele não é bobo, ele é muito esperto e ele é paciente. E nós também precisamos entender que estamos num processo. Não é de uma hora para outra que tudo melhorou, né? Estou bem, não é. Mas eu peço para você, não desista em meio ao processo, tá bom? Deus abençoe sua vida e que o assunto de hoje venha com profundidade aí e o Senhor fale com você, tá bom? Até mais!